Câncer, a leitura de vocês, né, começa falando aqui, ó, que tem alguma coisa que depende que você se mova, tá? Não vai vir até você, você precisa fazer movimentos, se planejar para conquistar isso e precisa curar alguma coisa interna que sempre te bloqueia de tomar atitudes necessárias. Como se você tivesse uma autossabotagem que te impede de muita coisa. Avisa aqui de um dinheiro chegando por acerto de contas, para alguns na justiça jurídica, para outros diretamente com alguém, né? Temos uma vitória profissional aqui que vai doer sim muita gente, porque aqui, ó, você tá conseguindo uma coisa boa no teu profissional que muita gente torceu para que você não conseguisse, assim. Vai ser um tapa na cara múltiplo, tá, sabe? Porque vai doer aqui em quem torceu contra você. E no final tem uma coisa bem complicada sobre alguém, tá? Sobre o estado mental de alguém. Então, principalmente o final, vejam com calma, tá? Porque pode conter gatilhos para alguns. Então é isso, Câncer, tá? Lembrando que também estou oferecendo um ritual coletivo na energia do Chuta da Caveira. As informações estarão na descrição e no comentário fixado. Sejam todos bem-vindos. Olá, Câncer, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade que Câncer precisa saber nesse momento. Seja ousado e faça o primeiro movimento. Conclusões estão ao seu alcance. Seus sonhos precisam de um plano prático. E aqui a gente tem uma lua cheia em touro. E quando fala de touro, fala daquilo que é concreto, matéria, posses, bens. Aquilo que traz prazer material, né? Câncer é uma mensagem inicial, tá? Eu vou trazer mais pelo tarô. Aqui tá vindo bem direto, tá, Câncer? Alguma coisa que você quer muito não vai vir até você do nada. Está nas tuas mãos, desde que você decida se mover por isso. Mas não é se mover de qualquer jeito. É necessário você ter um planejamento para isso. Então, assim, é como dizer, não importa o que você esteja querendo, se você se planejar de forma adequada em nome disso, e se mover dentro desse planejamento, tomar atitude e seguir esse planejamento, você consegue. Entende? Talvez alguns de vocês estejam aqui ansiosos, sabe aquela coisa de a ansiedade antes do primeiro passo? Você esteja com alguma ansiedade que esteja te paralisando, ou com alguma falta de autoconfiança, sabe? Você pode estar aqui com bloqueios internos te paralisando de algo. Talvez porque você imagina que quando você der o primeiro passo para conseguir isso, você desenvolve o medo de não dar certo, de gastar energia. Só que aqui, Câncer, o que está sendo colocado é o seguinte. Óbvio que não é para todos, é uma leitura geral. Você criou um bom planejamento para ir atrás do que você quer. Seguiu esse planejamento, você consegue. Alguma coisa que só precisa de que você se planeje e de que você siga esse planejamento até o fim. Para você ter. A gente está falando de dinheiro, matéria. Um novo início está a caminho. Lua nova em touro.
prosperidade está ao teu alcance. Trabalhe seus medos, lua nova em Escorpião. Câncer, resolva aí, tá? Resolva aí as suas questões internas que te impedem de andar. Eu tô sentindo uma energia de cancerianos aqui que toda vez que vocês estão prestes a dar uma nova empreitada, a começarem algo novo, é como se batesse aquele terror, aquele desespero, sabe, que paralisa. Tipo, estou prestes a iniciar isso, estou prestes a começar isso, e meio que dá um comichão por dentro. É como se o novo aqui paralisasse vocês, só que assim, vocês têm que trabalhar isso dentro de vocês, a coisa não pode continuar desse jeito. Porque, de novo, a prosperidade está ao teu alcance. Isso vem do novo, tá? Não adianta. Mudanças na vida, prosperidade, crescimento vem do novo. Se você não trabalha seus medos e permite que o seu medo sempre te paralise perante um novo movimento na vida, você acaba se estagnando. Então, assim, Câncer, tá tudo na mão de vocês aqui, tá? O negócio é olhar para esses aspectos internos autossabotadores, sabe? E aprender a agir mais. Pensar é bom, mas quando o pensar ele toma a sua capacidade de agir para você ficar no mundo dos pensamentos, aí ele já vira um problema, né? Então tá pedindo aqui por mais atitude e planejamento. O que mais Câncer precisa saber? Rei de Ouros. O julgamento. A justiça. Nossa, gente, o julgamento com a justiça. Eu tô falando com cancerianos aí que vai chegar uma coisa boa pra vocês, tá? Vai chegar algo bom pra vocês quando o assunto é dinheiro. Algo muito bom. Através de algum tipo de acerto de contas. Que para alguns pode ser no jurídico. E para outros pode ser assim, em acordo fora do jurídico mesmo. Como se alguém quisesse pagar uma dívida para você, se alguém quisesse acertar as contas com você de algo que te fez. E assim, com 2 de paus, é como se você conseguisse planejar uma nova vida à frente com esse dinheiro. Não é pouco dinheiro não, tá, gente? Para te dar a condição de olhar para frente e recalcular a sua vida, recalcular a rota da sua vida, planejar uma nova vida, eu não tô falando de pouco dinheiro não. Eu sei que essa mensagem aqui pode ser para poucos, mas calma, tem mais coisa para vir pro tarô. Só que aí que tá, né? Tem outra terceira situação que tá abrindo aqui. Para alguns, é um acerto de contas com alguém, que pode envolver o jurídico ou um acordo em comum de forma direta, onde essa pessoa vai querer te pagar. Só que para outros, essa questão não é um acerto de contas com alguém, é como se a vida tivesse te recompensando aqui pelos seus esforços também. Porque aí a espiritualidade já entra no meio com o julgamento e o arcano da justiça. Aonde esse rei de ouros é simplesmente um dinheiro merecido por esforços que você tenha feito na tua vida e que não viu resultado.
Eu sei que tem um dinheiro aqui que chega, Câncer, que te dá a condição de olhar para frente e reprogramar a sua vida, recalcular como as coisas vão ser. É isso que eu consigo dizer até o momento. O que muda é a forma como vai vir. Para alguns, processo judicial, para outros, alguém vai querer recompensar, pagar vocês por algo que ficou devendo. Para outros é uma questão da vida trazendo uma recompensa pelos esforços que você tiveram mesmo, um renascimento merecido. Um renascimento na vida financeira, mas que agora se alinhe com o tanto de esforço que você teve, que seja justo. Sabe, sentir que a vida está justa, está alinhada com tudo que você deu, com tudo que você ofereceu no seu viver. Página de ouros. O louco. Sete de paus. Gente, tem um vendaval na vida profissional daqueles que estão passando por provocações de gente tentando derrubar vocês dentro do ambiente de trabalho, tá? Aqui a gente tem um pajem de ouros, e o pajem de ouros é o próprio trabalho, é o movimento laboral, é o pôr a mão na massa, é o se mover em nome do dinheiro. Só que esse pajem de ouros que está trazendo aqui ganhos, tá? Ele está trazendo ganhos, ele está aqui como seu profissional valendo a pena. Como uma oportunidade de melhoria. Ele está se manifestando por esse louco, esse sete de paus. É como se o teu crescimento aqui, a tua melhoria profissional, fosse ser um verdadeiro tapa na cara de muita gente que quis te prejudicar, de muita gente que quis te parar. Porque no louco a gente tem um caos acontecendo, e no sete de paus a gente tem a derrubada de tudo aquilo que veio contra a gente, né? E a reafirmação da nossa vitória, da nossa posição. Sendo isso tudo no profissional, gente do céu. Câncer. Nossa senhora, vocês, olha, sabe dedo lá e gritaria? Vocês vão ver gente enfiando o dedo lá assim pra rasgar de raiva, sabe? Tem alguma coisa dando certo aqui pra você não ser profissional, mas isso, gente, isso dá certo pra você assim, mas aqui teve gente que tentou te atrapalhar, teve gente que torceu contra você, tipo assim, vai doer mesmo, mas muito, muito, muito. E aí é um incômodo em grupo, tá? É como se todo mundo assim ficasse muito pé da vida, porque você tá melhorando, porque uma oportunidade chega pra você, as coisas passam a dar certo pra você, por ver que seu trabalho costuma se dar bem, enfim, gente, só que assim, ninguém vai segurar, tá? É o louco. Vai acontecer algum balacobaco aqui, algum negócio que vai ser um tapa na cara. Pá, 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 tipo, tem 10 de todo mundo que tentou te prejudicar aqui no teu profissional. Meu Deus do céu. Aqui sim é um trator passando por cima. Tipo assim, não decidiu ficar na frente? Não vai ficar na frente? Ok. Vou continuar e vou passar por cima. Tem uma coisa assim, aqui. 8 de paus. Só que assim, é a vida que vai montar essa situação, tá? Não é você que vai fazer nada, são as circunstâncias que vão levar a tudo isso. Os movimentos naturais. 8 de paus, 7 de espadas.
9 de espadas. Me clarei, dê uma carta. O que mais falta entender sobre isso, por favor? Meu Deus do céu. Rainha de espadas e 5 de ouros. Gente, esse 8 de paus, ele tá pra mim como uma situação aqui que representa uma espécie de caos também, desordem, tá? O 8 de paus também tá essa representação de movimentos muito rápidos que começam a acontecer e no meio desses movimentos podem surgir uma certa baguncinha ali, movimentos fora de controle, né? Só que esses movimentos de controle, eles estão se dando aqui num 7 de espadas e num 9 de espadas. Isso daqui tá me passando uma imagem de alguém meio que... Gente, eu não sei se a pessoa consegue se arrepender, uma pessoa que tá num 7 de espadas. Mas, gente, é como se tivesse alguém meio que... atormentado com quem é. Sabe? É como se alguém estivesse se atormentando com aquilo que está produzindo dentro da própria cabeça. E assim, gente, eu não vou julgar não, tá? Porque aqui é uma coisa meio assim. Isso aqui é problemático e bem sério. Sabe a questão de uma pessoa, é como se essa pessoa aqui estivesse tendo pensamentos muito sombrios. Só que é como se ela tivesse perdido o controle desses pensamentos na cabeça dela. Esse 8 de paus é meio que como se ela não controlasse mais nada da cabeça dela e a cabeça dela tá produzindo assim muito pensamento ruim, tá? Muito pensamento ruim mesmo. E clareando aqui veio uma rainha de espadas com 5 de ouros. Eu tô sentindo essa rainha de espadas como a consciência dessa pessoa. E esses 5 de ouros tirando a força dela, a vitalidade dela. Gente do céu. Por que vocês têm que saber disso? Gente, tem alguém que tá minando por dentro aqui, tá? Essa pessoa, ela começa a mirrar por dentro. O porquê vocês precisam saber disso, eu não sei. Porque aqui não tá abrindo nem se é do merecimento da pessoa, nem se a pessoa deu origem a isso, e nem se é alguma patologia que a pessoa precisa de ajuda, não tá me abrindo o porquê. Não tá me apontando o porquê. Só tá me abrindo que alguém tá numa espécie de de movimento mental aqui, de pensamentos obsessivos, que assim, gente... Só que isso tá muito ligado a peso na consciência, tá? Agora eu entendi. Essa pessoa provocou isso nela mesma de algum jeito. Não sei, não tá me abrindo como. Porque essa rainha de espadas tá como algo mais elevado dentro dela mesmo, porém severo.
O que me passa aqui, Câncer, é como se essa pessoa tivesse sido colocada para se olhar no espelho, mas de uma forma que ela nunca se observou. Pode sim ter arrependimento aqui no meio disso, mas eu tô sentindo uma coisa meio assim, a pessoa se observando e essa rainha de espada sendo um senso crítico dela, sabe? Tipo, ela mesma percebendo que aquilo que ela é, aquilo que tá rodando dentro da cabeça dela tá muito sujo, tá muito feio e fora de controle. E assim, só que assim, de alguma forma, essa coisa de perceber o quanto o plano mental dela tá bagunçado, ter que encarar isso tira um pouco da vitalidade dela. Enfraquece essa pessoa. É um processo mental aqui que tá tirando a saúde de alguém, tá? Mas esse processo mental tá muito ligado a isso. Essa pessoa, ela teve por algum motivo, chegou o momento dela encarar as sombras dela encarar aquilo que está errado dentro dela, encarar os próprios erros, encarar o próprio caráter, se ver como é, não como quer ver. Se ver como é, não como quer se ver. Porque todo mundo quer se olhar como bonito, todo mundo quer se olhar de tal forma, todo mundo quer se olhar de tal jeito. Olhar para de repente entender que você está sendo responsável por tudo que está errado na tua vida, ter que observar que você está gerando problemas na tua vida, ter que olhar que de repente um caminho da tua vida foi estragado e você teve responsabilidade nisso. Isso ninguém quer ver, né? Isso ninguém quer ver. Isso ninguém quer ver. Não tô falando como mestre aqui não, tá, gente? Porque eu também já tive que passar por essa minha fase. Eu sou uma pessoa que eu luto pra ser correto todos os dias, mas eu também já tive que olhar que muita merda na minha vida foi porque ou eu permiti, ou eu não tomei cuidado. Eu já tive que ver as minhas responsabilidades. Então eu tô falando como alguém que já teve esse processo também, tá? Não tô dando uma de santo aqui não. Mas tem alguém aqui, gente, que o negócio tá feio, tá? Porque assim, por que tá feio o processo para essa pessoa? É como se essa pessoa tivesse gerado alguma coisa na mente dela que meio que criou vida própria. Algum movimento mental que criou vida própria. Tipo, é como se ela tivesse gerado um padrão de movimentos de pensamentos que ela não consegue ou não encontra meios de parar isso. Só que esse padrão de pensamento, gente, com 7 disparos, 9 disparos, é muito tóxico. É como se fosse um padrão de pensamento que tenta destruir a própria pessoa. É como se a pessoa olhasse e tivesse que perceber que dentro dela tem coisas que estão querendo destruir ela. Tipo, é como se a pessoa estivesse percebendo que existe um padrão de pensamentos autodestrutivo para ela. Só que, por algum motivo, é como se essa pessoa estivesse sendo convidada a enxergar a responsabilidade que ela tem nisso. E não tá fácil aqui, tá? A saúde está sendo comprometida. Eu não tenho ideia do porquê vocês têm que saber disso, porque eu tô sentindo uma energia externa aqui. Eu tô sentindo uma energia externa. Gente, se eu tô sentindo uma energia externa, mas se é vocês que estão passando por isso, vá num psicólogo. Não tá dando, o psicólogo não tá resolvendo, vá num psiquiatra. Sabe? Pare de consumir conteúdos que não te servem de nada, dê descanso à tua mente, foca no momento presente, vai treinar, vai dar volta no parque. Tem que olhar para algo dentro de você. Ok, o trabalho já está pesado, mas não adianta ficar se lotando de informação que não serve de mais nada. Então, assim, se não é com vocês, só Deus sabe, porque vocês têm que saber essa mensagem. Porque vocês têm que saber disso. Que essa pessoa está sabendo por isso. Que essa pessoa está passando por isso. Se é com vocês, esse trabalho ele já é um trabalho pesado de consciência. Se livre de tudo aquilo que vem ocupar tua mente que não serve para porra nenhuma.
Se você está passando por isso, ficar olhando rede social não vai ajudar, ficar vendo coisa que não é do teu interesse não vai ajudar, ficar se metendo em assunto inútil não vai ajudar, ficar se metendo em conversa inútil não vai ajudar. Vai ajudar o quê? Você treinar, movimentar seu corpo, fazer meditação, ir caminhada em parque, passar com um psicólogo, com uma psicóloga. Se não resolver, vai num psiquiatra. Se você está passando por isso, dedique toda a tua energia para algo que traga resultado de fato. Por quê? Aqui tem gente que, por conta desse processo de tomada de consciência, tá perdendo a saúde, tá? Porque são pensamentos bem corrosivos aqui. Eu vou dizer aqui, são pensamentos autovampíricos, tá? São como se fossem pensamentos que estão sugando essa pessoa. É como se... Gente, em alguns casos, essa pessoa ela criou até uma forma... Criou não. Ela, sem perceber, gerou alguma forma de pensamento que está tão forte hoje quanto uma entidade. Caso vocês não saibam, seres imaginários podem se tornar entidades. Se eles ficarem fortes demais e fizerem a travessia do plano mental para o plano astral. Eles viram entidades reais. Né? Em alguns casos pode ter alguém que chegou nesse ponto aqui. Porque eu estou sentindo esse padrão de pensamento realmente... puxar a energia vital dessa pessoa, tá? É o que eu falei. Se é com vocês, se é com outra pessoa, só vocês vão entender porque vocês merecem saber disso. Se é com vocês, vá atrás daquilo que pode te ajudar de forma concreta e pare de dar atenção ao que não serve para nada na tua vida. Bom, Câncer, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, pela energia e pela atenção. Gratidão.